Muito boa tarde a todos os companheiros de terra. Deus abençoe a cada um. E a minha oração é que Deus faça-vos compreender esta mensagem profética, esta linda mensagem a qual eu preparei para vocês, a fim com que vocês pudessem ou possam conhecer a verdade e esta mesma verdade possa vos libertar. O meu tema para o dia de hoje é Caco Filipe, a vontade perfeita de Deus para a nossa geração. Amados companheiros de terra, assim como em cada tempo e em cada geração, hoje para o nosso tempo, o Senhor Jesus Cristo, de acordo com a sua promessa de Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, ele enviou o profeta Caco Filipe, o mensageiro, o prometido de Mateus 25, 6 e Apocalipse 12, 14. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 25, versículo 6, que à meia-noite, no meio da África, no meio dos negros, ouviu-se um clamor, e este clamor apontou as virgens, os escolhidos, para ir ao encontro do noivo, isto é, Cristo. E o clamor ressoou à meia-noite, e nós sabemos que a Bíblia nos diz, em Mateus capítulo 25, versículo 6, que não sabeis a que hora o mestre da casa vem, se é no entardecer, ou à meia-noite, ou no cantar do galo, ou na manhã. E nós vemos que entardecer foi cumprido há mais de 60 anos atrás, pelo mensageiro de Zacarias, capítulo 14, versículo 7, que é William Branham. A Bíblia nos diz em Zacarias capítulo 14, versículo 7, que haveria luz no tempo do entardecer. E esta luz foi Branham. Branham foi a luz do entardecer. O Branham foi o profeta da geração em que ele vivia. Ele foi a luz, e quando Branham partiu, significa que a luz também partiu. Então houve um escuro, porque nós podemos ver logo no globo das 7 eras da igreja, nós podemos ver que no entardecer, o globo ela tinha uma parte assim pequena. O globo em cada era, em cada tempo, nós vemos que a partir da primeira era com Paulo, o globo ela tinha um espaço um pouco maior. Na segunda era o globo foi se fechando. Na terceira foi se fechando até a sétima era, que tinha uma luz muito pequena. E foi prometido que na altura haveria a luz do entardecer. E a luz era William Branham. E após Branham partir, então o globo ela escurece, ela fecha, escurece. E as trevas e a terra estava escura. E em 24 de abril de 1993, quando o profeta Caco Filipe recebeu a visão, nós vemos que antes do anjo cordeiro descer, houve um eclipse. A terra ela toda estava escura. Você vê? A terra ela estava escura. E quais são esses que escureceram a terra? É o Evangelho segundo T.L. Osborne, Evangelho segundo Ben Hinn, segundo Ewald Frank, segundo Joseph Coleman, segundo Joseph Branham, e assim em diante. E em Mateus capítulo 25, versículo 6, foi prometido o clamor. Um clamor é uma mensagem. Foi prometido um despertar. Foi dito que à meia-noite, quando esses Joaquim Gonçalves, esse Ewald Frank, T.L. Osborne poderão seduzir o mundo, poderão seduzir a terra, e a terra poderá estar escura, poderá ocorrer um clamor à meia-noite que poderia despertar as virgens, os filhos de Deus. E este clamor soa na terra desde 8 de julho de 2002. E este clamor, o prometido de lá de Mateus 25, versículo 6, é o profeta Caco Filipe. Assim como João Batista mostrou que ele é a voz de Isaías capítulo 40, versículo 3, hoje Caco Filipe está mostrando à humanidade que ele é a voz de Mateus 25, versículo 6.
Então, amados companheiros de terra, para a nossa geração, para o nosso tempo, o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, conforme Ele prometeu em Mateus capítulo 23, versículo 34, Ele hoje enviou o profeta Filipe. Jesus Cristo não enviou a igreja católica. Jesus Cristo não enviou estas proliferações de igrejas evangélicas, estas proliferações de igrejas protestantes, brahmistas, mormon, guru, marajá, missões e ministérios, campos de orações e tantos outros. Mas Jesus Cristo, Ele enviou novamente profeta, e desta vez é Cacu Filipe, um homem negro levantado para a África, para o mundo inteiro. E Cacu Filipe é a bênção de Deus, é o maior dom de Deus que Deus deu à humanidade. Então, amados companheiros de terra, eu convido-te, você mesmo, a procurar e saber mais quem realmente é o profeta Cacu Filipe. Você precisa saber quem realmente é o profeta Cacu Filipe. O que a sua mensagem diz, o que ele diz. Você não tem que ouvir estes pastores, você não tem que ouvir as pessoas dizendo que não, Cacu Filipe ele é um homem tal, Cacu Filipe é um homem que diz isso, é um homem que diz aquilo. Mas eu convido-te, você mesmo, a procurar e saber por você mesmo quem realmente é o profeta Cacu Filipe. É isto que eu convido-te a você procurar e saber, a você procurar compreender, de modo com que você tenha as suas próprias conclusões e procura obter a sua mensagem no Play Store. Você pode ir no Play Store. Mesmo se tiveres um telefone iPhone, você pode ir no App Store e instalar o aplicativo Profeta Cacu. O aplicativo é gratuito, está disponível para todos. Você simplesmente ir até o Play Store ou no App Store, procurar por Profeta Cacu, instalar o aplicativo Profeta Cacu, entre parênteses, oficial. Instala este aplicativo. Lá tem as suas pregações escritas, em áudios, em vídeos e muito mais. Você próprio leia, ouça, assista e tira as tuas próprias conclusões. Mas hoje eu digo-te que Cacu Filipe é a vontade perfeita de Deus para esta geração. A vontade perfeita de Deus hoje para a nossa geração. O único homem que foi lhe dado as palavras de vida eterna, o único homem que está com as palavras pelas quais você e a tua casa serão salvos, é o profeta Cacu Filipe, a vontade perfeita de Deus para a nossa geração. Veja a volta destes líderes religiosos, veja a volta destes homens que se dizem homens de Deus, destes que se dizem servos de Deus. Veja a volta, veja a tua volta, veja esses líderes religiosos. É milagres, milagres, milagres e milagres. Receba teu milagre, receba tua unção. É milagres, mas a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 24 que estas coisas aconteceriam, que estes homens surgiriam. Mas quando a Bíblia nos alerta em 2 Tessalonicenses capítulo 9 versículo 11, ou em Mateus capítulo 24, sobre esses líderes religiosos, do que eles estão a fazer agora, o que a Bíblia nos adverte do que eles farão? A Bíblia diz que eles fariam milagres e prodígios. E se possível, mas não é possível, enganariam até os escolhidos. Por que não é possível? Porque os escolhidos, eles sabem que Deus sempre os reúne em volta de um profeta mensageiro vivo. Você vê? Todo filho de Deus sabe que o profeta é a boca de Deus. Todo verdadeiro filho de Deus sabe que o legislador da palavra em uma geração é o profeta mensageiro vivo. Todo filho de Deus sabe que o que ele deve confiar sobre a terra é unicamente ao profeta mensageiro vivo. Você vê? A Bíblia nos diz em
segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 20, que confiai em Deus e nos seus profetas. Hoje, o profeta que Deus enviou para essa geração, o profeta a qual a humanidade deve simplesmente confiar, o profeta a qual a humanidade deve ouvir, que é a vontade perfeita para a nossa geração. Este profeta é o profeta que é com Filipe. Que com Filipe é a vontade perfeita de Deus para a nossa geração. É ele o único que detém as palavras pelas quais qualquer habitante da terra pode ser salvo. Você vê, eu atrás dizia sobre Mateus 24, sobre estes líderes religiosos, sobre o que eles estão a fazer. Tudo quanto esses líderes religiosos estão a fazer, a Bíblia já nos alertou de que eles fariam do que estão a fazer. A Bíblia diz que nos últimos dias, que é no tempo em que nós vivemos, esses líderes religiosos, esses tipos de Joshua, esses David Owen, esse Emmanuel Macandiwa, esse Telly Osborne, Benny Hinn, fariam milagres e prodígios. E seria por causa desses milagres e prodígios que a Bíblia nos diz que, se possível, eles enganariam até os escolhidos. Mas não é possível. Você vê? É porque hoje, sobre toda a face da terra, nenhum homem, as pessoas hoje estão tão ignorantes, as pessoas hoje estão tão desprezíveis que, para eles, um homem de Deus é aquele que faz milagres e prodígios. Você vê? Mas a Bíblia nos advertiu de que nos últimos dias estes falsos, eles fariam milagres e prodígios. Estes homens fariam milagres e prodígios e, se possível, mas não é possível, eles poderiam enganar os escolhidos. Mas por que não é possível? Porque em cada tempo, em cada geração, Deus levanta um profeta. E este profeta vem da parte de Deus como um anjo para combater as armadilhas do diabo Satanás sobre a terra. E Satanás, ele por sua vez, vem através desse líder religioso para contrapor o ataque de Deus sobre a terra. Você vê? Hoje, sobre toda a face da terra, Caco Filipe é a vontade perfeita de Deus. Caco Filipe é o único detentor de toda a verdade de Deus. Ele é a boca de Deus sobre a terra hoje. Em uma geração, não há 3 bocas de Deus, não há 2 bocas de Deus, não há 3 bocas de Deus, não há 4, não há 5 bocas de Deus, mas há somente uma única boca de Deus. Você esperarias ter quanto Noé no tempo de Noé? Esperarias que ter quantos Moisés no tempo de Moisés? Você desejarias que Coré e Datã também fossem profeta além de Moisés? Será que quando Moisés me ministrava, Deus reconheceu alguém sobre a face da terra que não estava com Moisés? No tempo em que Isaías ministrava, Deus salvou alguém que este não creu. No tempo de Noé, alguém foi salvo do dilúvio, se este não creu em Noé? Amados companheiros de terra, hoje sobre toda a face da terra, Caco Filipe é a vontade perfeita de Deus. O único detentor de toda a verdade. O único que já está com as palavras de vida eterna para a salvação da nossa geração. Todos esses líderes religiosos, tudo quanto eles têm, tudo quanto eles fazem, é o que a Bíblia nos disse que eles fariam e, se possível, enganariam os escolhidos.
Se hoje alguém segue Vladimir Santiago, se hoje alguém segue Edir Macedo, se hoje alguém segue Ben Hinn, David Owen, por que ele segue? O que ele segue? Milagres! É milagres! E a Bíblia nos diz que eles fariam o que estão a fazer. Mas o único detentor da verdade, a única boca de Deus, o único que está com as palavras de vida eterna, a vontade perfeita de Deus para a nossa geração, é Cacó Filipe. Cacó Filipe hoje é a vontade perfeita de Deus para a nossa geração. Ele é o único que detém toda a verdade. Ele é o único que detém as palavras de vida eterna pelas quais você e a tua casa podem ser salvos. Então, amados companheiros de terra, se você quiser saber mais a respeito do profeta Cacó Filipe, você pode obter o seu livro gratuitamente, porque todo profeta que Deus envia sobre a terra tem uma mensagem. Um profeta é identificado através da sua mensagem. Um profeta não é identificado através de igreja. Quando Deus envia um profeta, esse profeta não vem para abrir igreja, não vem para abrir uma denominação religiosa ou uma seita, mas um profeta de Deus vem com uma mensagem profética para a sua geração. Ele, sendo o porta-voz de Deus, sendo a boca de Deus, ele traz a revelação de Jesus Cristo para a sua geração. Ele diz à humanidade o que Deus lhe deu para dizer. E tudo quanto Deus lhe deu para dizer, isto é reunido e contido em um livro. E este livro, por sua vez, porta o seu nome. É por isso que nós temos o livro de Isaías, o livro de Jeremias, o livro de Abacuque, o livro de assim em diante. Você vê? Hoje também, para a nossa geração, o livro da vida do Cordeiro para a nossa geração é o livro do profeta Cacó Filipe. E você pode obter este livro gratuitamente. Você pode obter este livro no teu telefone, seja Android ou iPhone. Você pode ir no Play Store ou no App Store, procurar por Profeta Cacó. Instala o aplicativo Profeta Cacó Filipe, entre parênteses, oficial. Este é o aplicativo oficial onde contém as palavras de vida eterna pela qual esta geração possa ser salva, pela qual esta geração possa reconhecer, possa saber, possa compreender o que Deus requer dela hoje. Você vê? O que você deve saber é que você não será julgado com o livro de Isaías. Você não será julgado por livro de Jeremias ou de Abacuque. Porque quando Deus disse, ou quando Deus deu o que Isaías disse, o que Jeremias disse, você não estava presente lá na terra. Você não viveu no tempo pela qual Deus deu a palavra a Jeremias ou a Isaías e a quando ele proferiu. Mas você hoje vive no tempo de Cacó Filipe. É o livro do profeta Cacó Filipe que pode te salvar ou que pode te condenar. Os habitantes do tempo de Moisés serão julgados de acordo com o livro de Moisés, de acordo com o que Deus deu a Moisés para pregar em seu tempo. Os habitantes, a geração do tempo de Naum, será julgado de acordo com o livro de Naum. Os habitantes do tempo do profeta Gade, do tempo do profeta Ezequiel, Zacarias, Malaquias, assim diante, serão julgados de acordo com os respectivos livros de cada profeta em seu tempo. Hoje, esta geração não será julgada com o livro de Moisés. Hoje, esta geração não será julgada com o livro de Zacarias. Não será julgada com o livro de Jeremias. Hoje, esta geração não será julgada pela Bíblia.
Mas esta geração será julgado pelo livro do profeta Cacó Filipe. É o livro do profeta Cacó Filipe que é o livro da vida do Cordeiro para esta geração. Você deve obter este livro, porque este livro é gratuito. Você pode obter de qualquer maneira, por impresso, por escrito, é áudio, vídeo, no teu telefone, smartphone, computador, não importa. Você pode, este livro está em vários formatos, em vários tipos. É um livro que pode te salvar ou que pode te condenar. Se você, por exemplo, deve saber, se você deve saber como você, por exemplo, deves fazer, como Deus poderá te salvar se você pecar. Como você pode ser perdoado por um pecado? Vai dizer ao teu pastor, vai ir no quarto, orar, ajoelhar e pedir perdão a Deus. Você vê? Deus definiu isto no livro do profeta Cacó Filipe. Se você quer saber o que Deus requer de você hoje, o que Deus disse hoje, se você saber se isto ou aquilo é pecado, se aquilo ou isto é pecado, é através do livro do profeta Cacó Filipe onde Deus definiu tudo isto. E você é obrigado a obter este livro, mesmo se você não crê, mas você é obrigado a saber o que Deus disse nessa geração. Você vê, a Bíblia é um livro de história, a qual contém profecias para gerações futuras. Mas você não vai me dizer se hoje, se falar política é pecado ou não, através da Bíblia. Você vê? Deus definiu se falar política é pecado ou não é pecado. Deus definiu isto no livro do profeta Cacó Filipe. Assistir futebol é pecado ou não? Você vê? Os homens podem falar as suas imaginações, mas Deus reconhece simplesmente aquilo que Ele dá ao seu profeta. Hoje, se assistir futebol é pecado ou não, Deus definiu isto no livro do profeta Cacó Filipe. Cacó Filipe é a vontade perfeita de Deus para a nossa geração. E você deve obter o seu livro gratuitamente. Você deve obter o seu livro a fim que você possa ler, possa saber, possa entender o que Deus requer de você hoje. Então, amados com de terra, esta é a mensagem a qual eu queria partilhar convosco, de que Cacó Filipe é a vontade perfeita para a nossa geração. E eu convido-vos a não cometerem os mesmos erros, os mesmos pecados que os fariseus, os saduceus, os helenitas, os herodianos cometeram diante dos profetas. Você vê? Qual dos profetas foi reconhecido como profeta enquanto ministrava? Qual é o profeta que Deus enviou em uma só geração, em que aquela geração disse: não, realmente você é o profeta enviado por Deus. Desta vez nós vamos te crer, é você o profeta de Deus. A Bíblia mesmo te confirma e todo mundo lhe seguiu. Qual profeta? Você vê? A humanidade nem mesmo sabe o que é um profeta. Você vê? A humanidade cria muitas coisas para poderem estar na verdade de Deus, para poderem trabalhar para Deus. Mas Deus não reconhece isso. Deus não precisa de favor. Deus não é um mendigo. Você vê? Deus tem o seu plano. E o plano da salvação, primeiramente Deus, o profeta mensageiro. Quem rejeita o profeta mensageiro, rejeita Deus. Mas como você pode receber Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador? Hoje, no início do século XXI, como poder receber Jesus Cristo? É através daquele que Ele envia. E Jesus Cristo somente tem uma boca.
Você esperava ter quanto Isaías no tempo de Isaías? Esperavas ter quanto Noé no tempo de Noé? Esperavas ter quanto Jeremias no tempo de Jeremias? É isto que a humanidade tem falhado. É isto que a humanidade não compreende. Você vê? Outras pessoas querem que os líderes religiosos também sejam de Deus, enquanto não for estabelecido pelo poder com Filipe. As pessoas querem que tipo Josué também seja um servo de Deus. Mas a pessoa não se torna um servo de Deus porque ele quer. A pessoa não se torna um servo de Deus porque ele leu a Bíblia ou como. Mas para você se tornar um servo de Deus, é o profeta que é com Filipe, a vontade perfeita de Deus para a nossa geração, quem deve te estabelecer. No tempo de Moisés, Deus não reconheceu nenhum outro sacerdócio, nenhum pastor, nenhum evangelista, nenhum doutor, nenhum apóstolo, fora do que Moisés, ele mesmo estabeleceu, de acordo com Levíticos capítulo 8 e capítulo 9. E nós vemos que Pedro, Mateus, Marcos e os outros não se tornaram apóstolos de Jesus porque eles queriam, ou porque eles receberam um chamamento, porque não existe um chamamento de apóstolo. Você vê? É o profeta, mensageiro vivo da geração, que te chama. Pedro, venha. Você vê? E te estabelece e te envia. Mas nós vemos hoje que pessoas, eles autoproclamam-se de apóstolo. Tem chamamento, tem comissão. Mas qual é a sua mensagem? Deus uma vez conduziu o seu povo por um profeta, por um apóstolo. Deus simplesmente conduz o seu povo pelo profeta mensageiro vivo da geração. Porque é o profeta que é a boca de Deus. É o profeta que é o legislador da palavra em sua geração. Fora do que ele diz, não há salvação, não há Deus a lado nenhum. Há um só Deus, Senhor Jesus Cristo. E que com Filipe é o seu único profeta hoje sobre a terra. Você vê? Amados companheiros de terra, eu convido-vos a não cometer os mesmos erros que os fariseus cometeram diante dos profetas. E eu coloco-te o caminho, a verdade e a vida em tuas mãos. Hoje, sobre toda a face da terra, que com Filipe é a vontade perfeita de Deus para a nossa geração. A vontade perfeita de Deus hoje é que com Filipe. Se você rejeita que com Filipe, você está na verdade do diabo. Você vê? Você crê como não? Esta é a verdade de Deus. A verdade de Deus é esta, que com Filipe é a vontade de Deus nessa geração. Qualquer um que o rejeita, qualquer um que o combate, é a Deus que ele rejeita e é a Deus que ele combate. Quando Deus envia um profeta, você não é obrigado a lhe crer. E Deus também não é obrigado também a te salvar. Mas se é para você ser salvo, é através do profeta que ele enviou que você deve seguir para ser salvo. Deus não vai te salvar enquanto você permanecer evangélico. Deus não vai te salvar enquanto você permanecer protestante, católico, branamista, mormon, guru marajá ou membro dessas igrejas. Mas Deus vai te salvar se você crer e seguir o profeta que ele enviou. No tempo de Noé, Deus só salvou aqueles que estavam com Noé. Você vê, as pessoas no tempo de Noé pensaram que por eles rejeitarem Noé, Deus não iria destruir o mundo com dilúvio. Mas quando eles rejeitaram Noé, quando o dilúvio veio, eles foram destruídos na mesma água com as prostitutas e os bêbados. Você vê, os líderes religiosos, os homens ungidos, os homens cheios, clamando, cheios do Espírito Santo, foram destruídos na mesma água que as prostitutas.
É o mesmo hoje para essa geração. Se você é católico, Caco Filipe é teu profeta. E é Caco Filipe que você deve crer para você ser salvo. Não importa quem tu és, não importa de onde és, mas se é para ser salvo hoje, se é para seguir Cristo, se é para adorar Cristo, se é para temer a Deus, é Caco Filipe hoje que você deve crer para obter a tua salvação. Hoje não há salvação nada nenhum fora de Caco Filipe. Jesus não vai te salvar, Deus não vai te salvar enquanto você não crer, não seguir Caco Filipe hoje. Você vê, em todo o tempo, em todas as gerações, é assim que Deus trabalhou. É um profeta. E todo aquele que rejeita o profeta que Deus envia, é a Deus que ele rejeita. Então, amados companheiros de terra, esta é a palavra a qual eu queria partilhar convosco no dia de hoje, a fim que vocês possam ter o conhecimento de poderem saber a verdade e procurarem saber do que Deus está fazendo no nosso tempo, a fim que você, por sua vez, se for um filho de Deus, possa se reconhecer destas palavras, possa se reconhecer desta mensagem, porque esta é a única mensagem que pode salvar qualquer da terra hoje. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine, e a minha oração é que Deus vos faça compreender o que Ele está a fazer hoje na nossa geração. Deus vos abençoe, amado companheiro da terra, e passarem bem, passando na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Descubram tudo sobre o misterioso profeta Caco Filipe. Através desta aplicação, recebem o livro do profeta Caco Filipe, no formato de texto e áudio. Descubram as suas entrevistas em vídeo, ações e testemunhos. Através desta aplicação, descubram a extensão do seu ministério no mundo inteiro. No Google Play ou Apple Store, baixem gratuitamente a aplicação Profeta Caco Oficial, disponível em 20 línguas.